Boa noite a todos. É com grande prazer que nós damos início a esta solenidade pequena tão esperada. Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar os membros da mesa física, desembargador federal Ney Belo, diretor do curso de Direito da UNDB, professora Amanda Tomé, coordenadora local do Inter em Direito da UNDB, e a nossa mesa virtual, professor Ingo Sarler, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC do Rio Grande do Sul, professor Christian Christensen, diretor de Pós-Graduação em Estrito Sensu da PUC do Rio Grande do Sul, representando a pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa, professora Regina Lima Embuaro, decana associada da Escola de Direito da PUC, representando o decano da escola. Gostaria de agradecer as presenças das autoridades, senhor Jorge Ribeiro da Silva, juiz federal, delegado da Associação de Juízes Federais, senhor Rodrigo Maia, procurador-geral do Estado do Maranhão, senhor Miguel Pereira, procurador do Estado, chefe do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, senhor Carlos Lula, secretário de Estado da Saúde, senhor Carlos Henrique Vieira, promotor de Justiça, representando o excelentíssimo senhor Eduardo Jorge Nicolau, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão, professor Gabriel Carlos Magno, representando o desembargador Frois Sobrinho, senhora Carla Farias Vieira, promotora de Justiça e diretora da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, senhora Ana Luísa Ferro, promotora de Justiça e coordenadora de pós-graduação da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão. Nós gostaríamos de agradecer para esta realização e a composição desta nossa primeira turma do mestrado em Direito Interinstitucional PUC do Rio Grande do Sul, NDB, os órgãos públicos federais, estaduais, da área jurídica, que apoiaram, participando com seus membros desta, que nós temos certeza será uma turma memorável, não só porque inaugura o curso do mestrado interinstitucional em Direito PUC do Rio Grande do Sul, NDB, mas também pela qualidade dos membros dessa turma apurada na avaliação inicial. A UNDB, este é um momento esperado, porque é um casamento de um namoro longo com a PUC do Rio Grande do Sul para a realização deste mestrado. É uma ponte norte-sul, quase do Oiapoque ao Chuí, como a gente aprendeu nos livros de geografia. Nós estamos aqui quase no nível do Oiapoque e os nossos parceiros da PUC lá no nível do Chuí. Isto é algo que, para um país continental como o nosso, revelando suas diferenças, é uma ação emblemática, porque é isso que precisa ser feito, essa integração que se faz, não apenas em Brasília, mas com esta ponte de conhecimento. Na realidade, esta ligação com o sul do país, o estado do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, ela está nas raízes da criação do curso de Direito da UNDB, que teve, nos primeiros anos, professores, mestres, vindos das universidades desses 3 estados, que durante os primeiros 10 anos do curso estiveram aqui residentes dando aulas, estruturando as raízes do curso de Direito da UNDB com a batuta do professor Ney, com a sua competência e a sua liderança sobre esse grupo de colegas e alunos que fazem este curso. Porque, na realidade, nós estamos aqui no Nordeste,
com um propósito, né? A UNDB foi criada e tem o propósito de impactar o mundo formando pessoas. E este propósito é um propósito que nos faz romper muitas fronteiras para realizá-lo. Esta é uma delas, com uma instituição que nos é muito cara pessoalmente na UNDB, no Grupo Dom Bosco, os nossos dirigentes têm um apreço em fazerem doutorado na PUC. A professora Raíssa Murad, diretora da escola, a professora Elizabeth Rodrigues, presidente do nosso Conselho de Administração, e eu, pessoalmente, escolhemos a PUC de São Paulo para fazer o nosso doutorado. Então, nós estamos nos sentindo um pouco em casa na PUC. E este salto que se dá sobre este território brasileiro, que nos é permitido e potencializado muito por essas tecnologias, ele é uma nova modalidade de parceria para nós, mas que resguarda os princípios fundamentais da educação, a interatividade e a confiança para produzir junto. Isso é educação. Não importa onde estejam os parceiros desse processo, não importa os meios que os parceiros desse processo utilizam como veículo de trabalho, mas se há interatividade virtual, presente, olho no olho, se há confiança, é possível produzir junto. E é isso que nós pretendemos com este mestrado. Na realidade, nós temos um compromisso imenso na UNDB, desde a sua criação, com a nossa comunidade do entorno. E o que a gente pretende com este mestrado é produzir conhecimento de alta qualidade, de alto padrão e de pesquisa que impacte, como é o nosso propósito, o entorno de uma capital do Nordeste do Brasil e toda a complexidade de problemas que ela abrange. Então, este passo de fazer um mestrado em associação com uma das mais prestigiosas escolas de direito do país, a PUC do Rio Grande do Sul, tem o propósito de, em última instância, impactar esta região, impactar este Estado, porque tem como base do seu trabalho a pesquisa, o estudo, o desenvolvimento de saberes para resolver e ajudar os problemas dessas comunidades, muitas heterogêneas e complexas, que compõem o lugar onde nós inserimos. Este é um apelo aos alunos que utilizem como mote dos seus trabalhos elementos, argumentos, saberes que impactem sobre a realidade que nós vivemos, aprofundando os laços de engajamento que a UNDB já tem com inúmeras comunidades que precisam dos nossos serviços, comunidades, pessoas carentes, comunidades carentes de habitação, quilombolas, indígenas e inúmeras outras comunidades de migrantes para este entorno complexo e cheio de pobreza. É para isso que nós demos este passo, impactar o mundo formando pessoas. Que vocês abracem esta causa em aliança, de braços dados, com os prestigiosos e competentes professores do curso de mestrado em Direito da PUC do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Bom, muito boa noite a todos. Um abraço fraternal, meu caríssimo amigo, o coordenador desse programa de pós-graduação, professor Júlio Sarlet, em nome de quem eu, evidentemente, faço a minha saudação a todos os colegas professores da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, do nosso curso de Direito, que agora inaugura uma fase muito importante para nós do Maranhão, com essa parceria com a UNDB. Tenho minha saudação especial às minhas queridas diretoras da UNDB, a Amanda, e principalmente aos caríssimos mestrandos a partir de agora. Quando a Sérgio mencionou que cuidava-se, então, de um sonho, de um projeto antigo, eu diria que esse projeto, de uma certa maneira, começou
quando eu fiz o pós-doutoramento há 10 anos atrás com o professor Ingo Sarlet, lá na PUC do Rio Grande do Sul, quando a Amanda fez o mestrado e o doutorado dela, também na PUC do Rio Grande do Sul, também sob a orientação do professor Ingo Wolfgang Sarlet. E, à época, nós pensávamos, por que não produzir e conduzir os nossos programas de mestrado da PUC para São Luís do Maranhão, o que faria com que todos nós pudéssemos aumentar a nossa possibilidade de conhecimento, de compreender as coisas de uma maneira muito mais fácil, factível, do que atravessar um continente e ir para uma cidade maravilhosa, isso sim, como Porto Alegre. Portanto, eu diria que isso é um sonho de 10 anos, é um projeto bastante antigo, e é um projeto que só consegue se realizar graças ao Ingo, graças à paixão que o Ingo adquiriu por São Luís, a amizade que nos une, a minha, o Ingo, a Amanda, o Ingo, a todos nós, e a possibilidade de compreender que um país desse tamanho precisa se abrir também a outras instituições e a outras lógicas internacionais, e eu não conheço ninguém que seja mais internacional do que o Ingo, em termos de convênios e construções. Citar Granada, professor, muito fácil, citar a África do Sul, como o professor citou ainda há pouco, todos os contatos que o professor tem no NIC, e todas as hipóteses que outros professores do nosso programa de mestrado da PUC também conduziram e dela participaram nesses anos todos de pesquisa que faz o curso de pós-graduação na PUC ter a nota máxima da CAPES, acompanhado de pouquíssimos outros programas no Brasil. A internacionalização, a qualidade das dissertações, a qualidade da tese, a capitania, eu diria, do professor Ingo Sarlet, com toda a sua produção, que obviamente não é pequena e é a produção mais citada do direito constitucional no Brasil. Ele sabe do orgulho que nós temos, todos os ex-orientandos dele, de assim o sermos, e eu espero que toda essa compreensão que a PUC do Rio Grande do Sul tem sobre como fazer direito de uma forma competente, num tempo em que as pessoas começam a ter orgulho de serem ignorantes, o orgulho de não pesquisarem, o orgulho de não acreditarem na ciência, orgulho de não produzirem, de não compreenderem a possibilidade do conhecimento nos levar para um mundo melhor, e pensar direito nesse modelo promissor, nesse modelo progressista, do sentido de produção de conhecimento que a PUC nos apresenta, é importante para todos nós. Portanto, eu queria apenas dar os parabéns aos senhores que começam no programa de mestrado. O caminho da produção do conhecimento não é o mesmo caminho da operatividade do direito. Eu costumo dizer que são estradas diferentes, que aqui e ali se misturam com a vida do professor Ingo, ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, hoje não mais, e ainda parecerista, a vida minha, que também sou magistrado e, ao mesmo tempo, professor de programa de pós-graduação. Esses caminhos se cruzam, mas eles são diferentes. Ser juiz, ser procurador, ser promotor é uma coisa. Ser professor de uma instituição, ser pesquisador é uma outra coisa, que pode dialogar e deve no meio do caminho, mas necessitam de pressupostos diferenciados. E é isso que nós vamos todos aprendendo juntos na PUC do Rio Grande do Sul, com a qualidade do programa que nos apresenta essa parceria. Então, eu queria, acima de tudo, agradecer a compreensão que o professor Ingo teve do projeto, a paixão que o professor Ingo teve do projeto junto comigo, com a Amanda, e também dar os meus mais sinceros parabéns aos senhores por estarem entrando como discentes no time da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e torcer para que todos nós consigamos passar o tempo da pandemia, consigamos passar o tempo da produção científica e produzir mais, escrever mais, pesquisar mais e contribuir para a construção de um mundo melhor. Portanto, eu queria agradecer a todos os senhores, agradecer a PUC, agradecer ao UNB e dizer ao Oxalá a gente possa ter outros momentos como esse, sem máscaras, em todos os sentidos, e possamos contribuir e construir uma produção acadêmica de qualidade. Muito obrigado. Senhores, dentro de instantes estaremos com a sala virtual, com a coordenação da PUC do Rio Grande do Sul.
Então, agora deu. Bom, muito boa noite a todos. Gostaria de saudar inicialmente... Tá bem? Tá bem. Muito boa noite a todos. Eu gostaria de saudar inicialmente a magnífica reitora, a professora Séries Murad, e na pessoa dela tem as autoridades presentes que acompanham essa abertura solene, o professor Ney Belo, que é o diretor da Faculdade de Direito da UNDB, a professora Amanda Tomé Travincas, coordenadora do programa de Minter na UNDB, nossa parceira agora de coordenação. Também gostaria de referir aqui os colegas da PUC, o professor Christian Christensen, que representa a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a professora Regina Linden-Ruaro, decana associada da nossa Escola de Direito, representando aqui o decano e a escola, mas, em especial, também saudar aqui os colegas professores do nosso programa de pós-graduação em Direito, que realmente são os que dão sustentáculo a essa excelência que nós temos conseguido atingir ao longo dos anos, de muito trabalho, de muita produção científica, de muita dedicação também dos nossos discentes, porque isso é um projeto realmente coletivo. E eu agradeço também muitas palavras do Ney Belo, que é um querido amigo, e é claro que ele é suspeito para falar, então, portanto, eu gostaria também aqui de deixar esse abraço aos meus colegas professores, que são também, como já disse também o professor Ney, realmente a nossa marca de qualidade do nosso realmente curso de pós-graduação em Direito. Mas também aqui, agora, é o momento de saudar e dar as boas-vindas, nós já fizemos isso reservadamente numa sessão administrativa, aos nossos alunos do Minter, que iniciam agora essa trajetória acadêmica, que realmente, como já disse a professora Séries, são pontes que integram a PUC do Rio Grande do Sul, o Sul, ao Maranhão, a nossa querida UNDB, onde também, como já disse o professor Ney Belo, temos já contatos mais antigos, muito proveitosos, muito frutíferos, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional acadêmico, e queremos também que esses contatos sigam para além do próprio Minter, no futuro, até porque esse Minter nos possibilitará justamente maior integração, maior diálogo, e especialmente também a solidariedade, o impacto comunitário e social, referido para professor Séries, que hoje, inclusive, é item de avaliação prioritário, entre as prioridades, a avaliação da CAPES, do Sistema de Pós-Graduação, o impacto social, a solidariedade, são realmente pontos de destaque, e assim realmente o deve ser. A nossa produção acadêmica, ela não é uma produção que deve ser voltar para dentro do mundo acadêmico, apenas para o nosso deleite intelectual, mas sim realmente projetar para a sociedade resultados positivos, ainda mais num país tão marcado por tantas desigualdades, tanta necessidade de um desenvolvimento, e realmente, se nós, da academia, se nós, das carreiras jurídicas, não formos capazes de alavancar esse processo, da nossa contribuição, certamente não alcançaremos esse resultado de uma sociedade mais igual, mais justa, e, portanto, também de um desenvolvimento humano, econômico, social, sustentável. Então, basicamente, era isso que eu queria dizer. Temos agora uma sessão mais à frente, da aula inaugural. Eu passo, então, a palavra aqui à professora Amanda Tomé Travincas. Boa noite a todos. Eu cumprimento a professora Séries Murad, nossa reitora, o professor Christian, em nome deles, todas as autoridades presentes, todos os professores da PUC, todos os mestrandos, todos os colegas, dizer da nossa enorme alegria, e não poderia ser diferente a todos nós que acreditamos na academia, confiamos no poder transformador do ensino superior, de renovar, por meio desta relação com a PUC, as melhores expectativas de qualificar o corpo de profissionais do Estado do Maranhão no âmbito do curso de Direito. Não me alongarei para que consigamos honrar o horário da nossa aula inaugural.
Gostaria apenas de comunicá-los que para realizar uma pequena transição de sala do Zoom, neste momento, será projetado um vídeo institucional de aproximadamente 3 a 5 minutos. Logo depois, nós iniciamos a aula inaugural com o ministro Gilmar Mendes. Boa noite a todos. O que você tem feito? Algo realmente transformador? Neste exato momento, muitas pessoas estão tomando decisões que vão impactar suas vidas. E você, o que você tem feito? Em tempos tão desafiadores, é normal ter dúvidas. Mas em meio a elas, algumas certezas continuam. É preciso dar espaço para ideias, manter-se em movimento e aprender coisas novas. É o que nos move adiante. O mundo mudou e agora a jornada é diferente. O conhecimento está em toda parte e os desafios não vão parar de surgir. Por isso, é mais importante do que nunca seguir estudando com quem sempre se antecipou às transformações do mundo. Na UNDB, as experiências de ensino vão além do tradicional. Com as metodologias ativas de aprendizagem, trabalhamos competências de carreira valorizadas pelo mercado, estimulando o pensamento crítico, a liderança e o empreendedorismo. É assim que a UNDB vem antecipando tendências, sempre em movimento como seus alunos. Aqui, em salas de aulas físicas ou digitais, os melhores professores do mercado seguem oferecendo o mesmo ensino personalizado. Sabemos que não conseguimos controlar o futuro, mas podemos fazer escolhas conscientes no presente. E aí, o que você tem feito? Em cenários adversos, o mundo precisa dos melhores. E ano após ano, eles continuam se formando aqui. O UNDB. Os melhores se formam aqui. É um imenso prazer que eu recebo o ministro Gilmar Mendes para a nossa aula inaugural do curso de mestrado, em convênio com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É conhecido internacionalmente como um dos maiores constitucionalistas que o Brasil já gerou, páginas escritas, decisões memoráveis, e sempre com o mesmo conteúdo, com a mesma capacidade de construir doutrina, de construir conhecimento em decisões judiciais. E Gilmar Mendes é um orgulho para os constitucionalistas brasileiros, é um orgulho para os magistrados brasileiros, e todos nós da UNDB e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul temos imenso prazer e orgulho de tê-lo aqui conosco na nossa aula inaugural do mestrado em Direito. E Gilmar Mendes, Vossa Excelência, que é o nosso constitucionalista maior de dia, tanto no exercício da judicatura quanto da construção do saber acadêmico, é bem-vindo, já esteve na UNDB por 3 vezes, está agora virtualmente, que é uma necessidade do nosso tempo de pandemia. Para todos nós é uma honra e um prazer. Vossa Excelência tem a palavra, pelo tempo que desejar, que para nós é de extrema felicidade. Muito obrigado, Guilherme. O desembargador Ney Belo, professor Ney Belo, caros alunos, eu recebi dos senhores e do professor Ingo o convite para participar desta aula e disse que tinha imensa honra de receber esse convite, mas que tinha também uma série de limitações, considerando tudo que hoje acontece no Brasil e as nossas necessidades, inclusive, de retrabalharmos as nossas atividades. Mas eu disse que gostaria de dividir com os senhores um pouco da minha vivência nesses meses que seguiram a essa grave crise que se abateu sobre o mundo e sobre o Brasil, a Covid-19, e queria um pouco dialogar com os senhores. Eu estou certo
que nós vamos vivenciar aí ao longo dos anos uma série de pesquisas, estudos a propósito dessa temática. E o tribunal foi confrontado desde a primeira hora com uma desafiadora indagação a propósito dos diversos temas. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre as questões que aqui chegaram e que aqui foram decididas. Desde logo, os alunos de um curso de mestrado sabem que um dos desafios para todos nós é a questão do direito à saúde. O Supremo Tribunal Federal tem se debruçado sobre essa questão. No meu tempo de presidente do Supremo Tribunal Federal, teve-se aquela célebre STA, em que nós discutimos, fizemos uma audiência pública, tentamos parametrizar o direito à saúde, tendo como pano de fundo esse ousado modelo brasileiro do chamado federalismo cooperativo, que se materializa de maneira bastante marcante no SUS, mas agora vimos o tema ser colocado num contexto, inclusive, de um certo dissenso. Farei uma breve retrospectiva histórica, apenas para lembrar que, em fevereiro deste ano, o governo teve a iniciativa, buscou no Congresso Nacional a aprovação de uma lei que veio a se revelar depois uma lei quadro e que tinha como desiderato específico, inicial, permitir aplicar algumas medidas àqueles brasileiros que estavam sendo repatriados de Wuhan. E lá se fez, então, um apanhado, um elenco de medidas, entre elas a imposição da quarentena, que se instalou, que se cumpriu aqui na base aérea de Anápolis, em Brasília. Então, ali se fez o primeiro esboço e esforço jurídico-institucional, no sentido de ter um diploma que disciplinasse essa matéria. Desde então, nós temos tido um sem número de discussões. Tínhamos o ministro da Saúde, o ministro Mandetta, que, por desinteligência com o senhor presidente da República, acabou deixando o cargo e foi substituído por um segundo ministro da Saúde, Nelson Teich, que durou exatamente um mês e, em seguida, foi substituído pelo general Pazuello, inicialmente como interino e depois efetivado. Por outro lado, havia uma disputa entre os vários entes e órgãos, de um lado a União, do outro lado estados e municípios, sobre como proceder em relação à Covid-19. Quais seriam os meios e modos de atuar? E havia claramente uma certa desinteligência nessa temática. Eu vou até lhes contar um episódio de caráter mais ou menos pessoal, mas que já foi revelado à imprensa, a propósito dessa temática e desse modus faciente de lidar com a crise. Lá nos idos de março, eu, vendo o governo federal a propor medidas semelhantes àquelas que se fizeram na Itália, a Itália não pode parar e coisas do tipo,
eu ponderei a assessores do governo que tal não se fizesse, que isto não era adequado, que o tema, na verdade, levaria a uma possível crise daqui a pouco com o próprio Supremo Tribunal Federal, se o governo persistisse nessa atitude negacionista. Um dos assessores do presidente da República disse: o senhor falaria isso para o próprio presidente da República? Eu disse sim. Isso era uma sexta-feira e no sábado eu fui convidado e fui então até o presidente da República, tivemos uma conversa bastante cordial, em que eu dizia a ele que essa crise tinha alguma similaridade com aquela que eu tinha protagonizado também como advogado-geral da União em 2001, a crise do chamado racionamento, ou assim popularizada como a crise do apagão. Mas eu dizia, essa crise ela tem uma peculiaridade, presidente. Por quê? Porque naquele ambiente da crise do racionamento, o objeto de controvérsia era único, era o fornecimento de energia elétrica. E isso dependia, basicamente, da legislação da União. Não é o caso desta crise, que envolve um sem número de atores e facetas e envolve União, estados e municípios. É preciso que haja um esforço conjunto e uma compatibilização de agendas. Em suma, a vida seguiu e houve uma série de desinteligências em torno desse assunto. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, quando foi chamado a decidir questões, os senhores vão se lembrar, por exemplo, de decisões do Supremo Tribunal Federal a propósito das medidas tomadas por estados e municípios que contraditavam medidas da União, o Supremo Tribunal Federal, na ADPF 672, assentou, isso é um caso da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que os governos estaduais, distrital e municipal, no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus territórios, tinha competência para adoção e manutenção de medidas restritivas durante a pandemia Covid-19, tais como imposição de distanciamento social, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais, circulação de pessoas, entre outras, e que a União não poderia interferir nesse tipo de medidas. Esse é um caso clássico que certamente vai ser discutido e debatido nos vários congressos, convênios, seminários que façamos, e certamente vamos debater essa questão. O Supremo Tribunal Federal disse que a União não podia interferir nessas medidas adotadas pelos estados e municípios. É o ideal. Certamente, o ideal é que tivesse havido a construção de um consenso, tal como preconiza a própria Constituição, a partir do artigo 196, ou no modelo de construção do SUS. Mas as circunstâncias levaram o Supremo Tribunal Federal a valorar a atividade dos estados, especialmente. Eu até disse, professor Ney, que nós estávamos vivendo uma outra política dos governadores. Os governadores passaram a ter um papel importante nesse novo contexto. E, em geral, os primeiros embates e refregas tinham como pano de fundo situações como atividades essenciais.
A atividade religiosa é essencial, dizia o governo federal num decreto para permitir reuniões. Ou a abertura da casa lotérica é uma atividade essencial. E isto contraditava normas locais ou normas estaduais. O ideal é que tivesse havido a construção de um consenso básico. Mas a sua falta, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade das decisões tomadas por estados e municípios e houve por bem referendar esta liminar adotada inicialmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Outras decisões importantes foram tomadas nesse contexto. Hoje se sabe, por exemplo, que por uma lógica política, o governo federal insistiu num certo negacionismo da crise. E, num dado momento, tomou a decisão que contrariava as políticas até então adotadas pelos ministros anteriores, de não mais divulgar os dados da Covid-19 ao fim de cada dia. Nós tivemos, então, uma série de reações, a própria mídia formou um pool para consolidar os dados, mas houve uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes para determinar que houvesse essa apresentação dos dados da Covid-19 como vinham sendo divulgados. Em suma, foram muitas as questões que chegaram ao Supremo Tribunal Federal e que tiveram grande relevância e que continuarão a ter grande relevância no contexto federativo, no contexto institucional e no contexto da interpretação constitucional. Também para a viabilização de recursos que permitissem ao governo atuar no quadro da pandemia e enfrentar também as suas consequências, o tribunal foi extremamente responsável. E eu lembro aqui um caso também da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em que se avaliou que era correto suspender a aplicação de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para permitir que o governo dispusesse de recursos e atuasse de maneira intimorata, sem restrições. Antes mesmo da aprovação daquela PEC que se chamou, professor Ney, de PEC da guerra do orçamento, ou a PEC do orçamento de guerra, que de alguma forma deu condições ao governo de enfrentar a pandemia, quer dizer, ter recursos para enfrentar a pandemia e também para enfrentar as suas consequências. Aí, nesse contexto, vamos lembrar aí do assistência emergencial de R$600, o apoio que se deu aos estados e municípios para compensar o déficit que havia de arrecadação. Em suma, o tribunal, de alguma forma, antecipou a PEC de guerra, suspendendo dispositivos que poderiam gerar controvérsias e que poderia atemorizar as autoridades que teriam que decidir dentro daqueles marcos. Nesse contexto também, o tribunal apoiou, referendou às inteiras uma disposição constante, talvez com alguma ressalva, de medida provisória que determinava que a interpretação
que se fizesse sobre o processo decisório levasse em conta, tal como hoje se assenta na lei de introdução, levasse em conta as circunstâncias efetivamente existentes. Ainda lembraria de 2 outros casos relevantes no contexto dos conflitos federativos. Um deles, que tratava do caso de respiradores comprados por Mato Grosso e que a União estava a requisitar. E um outro, o caso do Mato Grosso, salvo engano, envolvia ventiladores. E o caso do Maranhão envolvia respiradores. O primeiro, a ACO 3393, da relatoria do ministro Barroso, enfatizou-se que a União havia requisitado todos os ventiladores pulmonares produzidos pela empresa e disponíveis para a pronta entrega. Posteriormente, o ato foi parcialmente revisto, com a exclusão de requisição dos equipamentos destinados a estados e municípios. Segundo o relator, a Magna Med deixou de atender a demanda de Mato Grosso porque entendeu que esses bens estavam abrangidos pela requisição feita pela União. Por outro lado, a revisão parcial do ato de requisição gerou para o Estado e para a empresa a legítima expectativa de que poderiam negociar esses equipamentos. Assim, em juízo preliminar, concluiu o ministro Barroso que a requisição administrativa pela União não produz efeitos com relação aos ventiladores pulmonares demandados pelo Estado. Decisão idêntica tomou nosso decano, ministro Celso de Mello, e que concedeu medida cautelar, a seu ver, tendo em vista a plausibilidade jurídica do pedido, presente na possível transgressão à autonomia institucional do Estado do Maranhão, dizia o ministro Celso, pedra fundamental na estruturação do Pacto Federativo. Neste caso, a União estava a requisitar respiradores que haviam sido adquiridos pelo Estado do Maranhão. Vejam, senhores, portanto, que foram muitos os casos, e eu estou aqui apenas a selecionar alguns, que chegaram ao Supremo Tribunal Federal e que mereceram inicialmente uma decisão liminar e muitos deles depois foram referendados pelo plenário. Em alguns casos, o tribunal não se limitou a fazer avaliações das políticas públicas, mas determinou que fossem insetadas medidas para a concretização de políticas públicas. Chamo atenção para a DPF 709 da relatoria do ministro Barroso, e que tratou da crise da Covid-19 e que envolve a população indígena. E o ministro Barroso estabeleceu um diálogo institucional com o governo federal e determinou que houvesse uma sala de crise que monitorasse a situação dessas populações indígenas, inclusive daqueles povos mais afetados, aqueles que não guardavam inicialmente contatos, os chamados povos isolados. E tomou uma série de medidas nesse sentido e determinou que houvesse o acompanhamento dessa situação, inclusive que se estabelecesse um plano de barreiras sanitárias para a proteção da população indígena envolvida. Em suma, são muitos os casos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal e certamente o tribunal cumpriu um papel bastante relevante nesse contexto
de crise, harmonizando as eventuais desinteligências existentes, compatibilizando os esforços que se faziam e reduzindo a dose de conflituosidade. De modo que, se eu fosse sugerir a alunos que começam um mestrado neste momento, eu diria que, e que de alguma forma se angustiam por temas a serem desenvolvidos em ensaios e, quiçá, talvez, num trabalho final, que deem uma olhada nessa chamada jurisprudência da crise. Eu tenho insistido nesse nome, copiando dos nossos amigos portugueses, que falam da jurisprudência da crise, tendo em vista, ou tendo como pano de fundo, a crise financeira que se abateu sobre Portugal e as querelas que envolveram o governo de Portugal e a Corte Constitucional Portuguesa. Eu digo que vale a pena pensar e avaliar essa nossa jurisprudência da crise, que tem como pano de fundo a crise da Covid-19, esta grande pandemia que ainda se desenvolve, que aparentemente, infelizmente, dá sinais de redução e de possível superação. Oxalá nós logremos isto, mas certamente nós todos estamos extremamente impactados pelo seu significado. Muitas famílias perderam entes queridos, já são mais de 130 mil mortos no Brasil, um enorme impacto na vida econômico-financeira, e certamente tudo isto está, de alguma forma, a desafiar o direito, está a desafiar o judiciário, e nós precisamos, de fato, refletir sobre isso. Era um pouco essa a guisa de boas-vindas a esses alunos, as palavras que eu queria, Ney, trazer a esses alunos dessa parceria da UNEDB com a PUC do Rio Grande do Sul, desejar aos alunos um sucesso nesse estudo, desejar que, de fato, isso seja, essa fase de estudo que começa num momento tão singular de 2020, seja coberto de êxitos, e que daqui a 2 ou 3 anos nós possamos estar a comemorar excelentes e qualificados trabalhos de mestrado, e que alguns desses trabalhos levem em conta o esforço hermenêutico, inclusive, que nós fizemos para atravessar essa quadra sem lançar mão do estado de emergência, do estado de sítio, do estado de defesa, mantendo uma situação de normalidade num quadro de grande excepcionalidade. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes, por sua aula, sua palestra, sua conferência, suas palavras sempre carinhosas com a UNDB. É sempre um prazer, é sempre uma riqueza muito grande ouvi-lo. Oxalá, daqui a 2 anos, eu possa convidar Vossa Excelência de novo, mas dessa vez para uma banca de uma excelente dissertação de mestrado nessa turma que agora começa. Em nome da UNDB e meu próprio, particularmente, eu agradeço a atenção dispensada à nossa parceria com a PUC do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, e ficamos todos muito felizes e atentos e aguardando uma nova oportunidade para ouvi-lo. Muito obrigado, ministro. Um grande abraço, né? Um grande abraço, professor Ingo, um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Um bom dia aos ouvintes, nossos alunos. Encerramos aqui a nossa transmissão. Muito obrigado.